Obrigada. Ai, meu Deus. Olá. Pode começar? Então, a gente vai falar um pouco sobre design de negócio social para uma população carcerária. Primeiro, é muito importante dizer que essa pesquisa, o que eu vou apresentar aqui, é um estudo de caso que eu fiz na minha pesquisa de mestrado. Eu vou tentar dar uma abordagem aqui um pouquinho menos acadêmica, para não ficar tão chato, e, basicamente, vou passar o que eu aprendi nesse processo e o que a gente consegue trocar nesse tempo. O contexto do trabalho, basicamente, juntou o sistema prisional, especificamente a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, que é a APAC, é um modelo específico de sistema prisional, com design participativo, mas uma abordagem mais social, e essa vontade, né, que eu tinha de transformação social, de causar impacto social, e eu busquei alguns caminhos para isso, como os negócios sociais, a inovação social, e estudando um pouco também sobre empoderamento. Esse projeto se justificou, primeiro, porque a situação prisional do Brasil é alarmante, a gente tem muitos problemas. Segundo, porque o design cada vez mais tem ampliado sua área de atuação, e eu queria muito ver uma aplicação do design dentro desse contexto prisional, que eu acho que é repleto de problemas que estão aí para serem resolvidos, e justamente nessas demandas sociais que a gente vê nesse momento. Só para a gente ficar na mesma página, falar algumas coisinhas assim, que o sistema prisional brasileiro tem uma lei que é considerada muito avançada, que garante vários direitos. Mas, na prática, a realidade do sistema prisional é muito diferente disso. A gente tem a superlotação, falta de assistência, muita violência, né, vários problemas, e eles são tantos que a gente considera que o sistema prisional fere os direitos humanos, inclusive a Constituição brasileira. E isso é muito grave, porque a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo. Então, a gente está falando de muita gente. E quando a gente vai ver o perfil socioeconômico, né, de quem está nessas prisões, a gente tem principalmente homens, jovens, de baixa renda, baixa escolaridade. Essa população corresponde também à população que tem menos oportunidade, que é mais marginalizada, invisibilizada dentro da nossa sociedade. E um ponto importante, esse não é o perfil de pessoas que infringem leis no Brasil. É o perfil de pessoas que passam pelo sistema judiciário e acabam pegando pena de prisão. Se a gente tivesse pena de prisão para outros tipos de crime, por exemplo, do alto escalão político e econômico, talvez esse cenário não seria o mesmo. Um outro problema muito grave é que, saindo, né, do sistema prisional, esses egressos eles sofrem com estigma e eles acabam não conseguindo se inserir no mercado de trabalho, e a gente começa, né, um ciclo vicioso da violência. Assim, o sistema prisional brasileiro ele acaba não cumprindo sua função social, que seria basicamente reinserir, né, inserir de novo, depois desse período no cárcere, essas pessoas na sociedade. Especificamente, a APAC é um modelo inovador, não sei quem aqui já ouviu falar da APAC, que tem bastante valorização humana, evangelização, né, eles estão baseados na Igreja Católica, e eles focam em recuperar o indivíduo. A APAC tem vários princípios interessantes, mas, basicamente, é um lugar onde o preso é tratado dignamente, como deveria ser em todos os lugares. Mas se mostrou um campo um pouco mais aberto para o meu projeto do que um sistema comum. A gente tem esse modelo da APAC espalhado assim, no Brasil e fora, é reconhecido, né, os bons resultados que ele tem, e o trabalho que eu fiz foi especificamente na APAC de Santa Luzia, que fica próximo ali na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu sou de lá. Então, eu juntei o design participativo, que é esse design que acho que a maioria aqui já sabe, né, que foca na inclusão do usuário, que é mais democrático, mas numa abordagem mais social, né, focando esse impacto social que o trabalho do design pode ter. E quando eu fui pesquisar sobre quais abordagens já existiam que juntavam o design com esse mundo, né, do crime, eu encontrei algumas abordagens que focavam muito em inibir o ato criminoso. E eu não queria isso, eu não acreditava nessa abordagem. Eu queria uma abordagem que focasse em mudar as condições do sujeito, né? Olhassem para esses sujeitos que cometeram um crime em algum momento e como que a gente pode ajudar eles. E aí eu juntei um pouco com os negócios sociais, que são basicamente negócios que têm sustentabilidade financeira, mas que focam em impacto social. Também estudei um pouquinho a abordagem da inovação social. Existem alguns autores, né, e linhas diferentes, mas eu gosto muito do Manzini, e ele foca bastante na inovação social como processo, né? Como que as comunidades agem para resolver os próprios problemas que elas têm.
E, por fim, o empoderamento, que é basicamente esse processo de aumento, né, de poder. A gente não pode empoderar ninguém, mas pessoas externas podem agir como um catalisador do empoderamento de outros, né? E aí eu tentei fazer isso de alguma maneira. E aí lá, chegando lá no contexto da PAC Santa Luzia, tem algumas coisas para contar para vocês. Primeiro que lá eles têm várias laborterapias, que eles chamam, que são esses lugares onde eles fazem ofícios, principalmente artesanatos, com madeira, pintura, costura. E eu vi, né, observando, que eles trabalhavam muito sozinhos, cada um individualmente fazia seus projetos. Os temas eram bem inusitados, né? Por exemplo, ali ele está fazendo uma cadeira do Taz. Tinha muita coisa com escudo de time de futebol, assim. Entre eles, os recuperandos, é o nome que eles usam para se referir aos presos de uma PAC. Os recuperandos, eles copiavam muitos produtos um dos outros, e eles vendiam esses produtos no showroom, principalmente para quem estava lá, né? E precisava, por exemplo, para familiares, voluntários, quem passasse, eles vendiam esses produtos. E um ponto muito importante, que eles precisam muito de uma renda, mesmo dentro do cárcere, e às vezes a gente não pensa nisso, mas eles precisam de dinheiro para comprar qualquer produto de higiene, além do que a unidade fornece, para cortar um cabelo, para troca entre eles, para ajudar a família para ir visitar. Então, isso era muito importante para eles. E aí eu fiz várias oficinas de design, aplicando algumas ferramentas, seguindo mais ou menos o HCD, né, que é o ouvir, criar e implementar. Essas oficinas aconteceram em 16 dias. Eu não indico, assim, é uma coisa que eu já passo para vocês. Eu faria em muito menos tempo, mas foi as condições que eu consegui naquele momento. E também participaram delas 24 recuperandos, mas eles tiveram uma participação bastante flutuante e só 7 foram mais ativos assim, e permaneceram na maior parte das oficinas. E aí eu vou contar passo a passo aqui para vocês. Primeiro, eu fiz um tour guiado. Foi bem legal que nesse tour eu vi a importância que é ser guiado por um usuário extremo, alguém que está lá no contexto, né, como que ele te apresenta o espaço com outro olhar. E aqui eu senti uma coisa que eu acho que é importante passar também para vocês, que era uma grande resistência deles a projetos. Muitas pessoas em posição de vulnerabilidade, né, situação de vulnerabilidade, já foram atingidas, enfim, já tiveram contato com alguns projetos que prometeram para ela mudar vidas. E aí, às vezes, elas ficam muito desiludidas porque não chegaram a esses resultados. Então, eu senti que eles estavam um pouco desconfiados do meu projeto e, ao mesmo tempo, eu senti uma cobrança muito grande, porque eu queria, basicamente, seguir o processo de design com eles, mas eu não sabia o que eu ia resolver, eu ia descobrir com eles. E eles queriam já saber, mas o que é esse projeto? E aí eu tive que lidar um pouco com essas pressões, assim. Depois, eu fiz uma apresentação sobre design, foi um pedido da própria instituição. E aqui eu tive uma dificuldade muito grande para alinhar minha linguagem. Como que eu ia dar exemplos para pessoas que estão presas e eu não sabia nem o tempo? Então, assim, foi muito difícil encontrar um modo de exemplificar o design que fosse acessível para todo mundo. E, do meio de uma palestra dessa palestra, aconteceu uma fuga na APAC. E aí, assim, não aconteceu nada comigo, não, fiquei tranquila, mas foi um caos assim, na instituição. E aí eu tive que depois, num outro momento, retomar, fazer a palestra toda de novo. E aí isso serviu para me mostrar assim, a APAC é muito legal, é muito diferente de outras instituições prisionais, mas ainda é uma prisão, né? Ainda pode ter esse tipo de coisa. Depois eu fiz uma oficina de mapa mental para identificar os recursos disponíveis. E aqui eu tive uma descoberta muito importante, que foi, eu imaginava, as pessoas estão presas, então elas vão ter muito tempo para se dedicar no meu projeto. Eu estava muito enganada, porque, na prática, eles fazem muitas atividades dentro de uma PAC, eles têm um dia a dia muito regrado, e eles estavam bem ocupados, meio sem tempo irmão mesmo para mim, então eu tive que me adequar um pouco. E outra coisa que eu descobri também é que, para aplicar um mapa mental, é bem legal a gente pré-estabelecer alguns temas, e isso vai mais rápido, né? Assim, eu falei, vamos pensar os contatos, as habilidades, e isso foi sendo pensado por eles. Depois a gente usou a matriz SWOT para fazer uma priorização de problemas e oportunidades que a gente queria resolver no projeto. Na matriz SWOT, eles tiveram bastante dificuldade de preencher oportunidades e ameaças, exatamente porque eles estão num contexto em que olhar para fora é muito mais difícil. E uma outra boa prática que eu compartilho com vocês é usar o que você já descobriu. Por exemplo, eu usei o que eu já tinha descoberto
no mapa mental para começar a preencher, porque eles ficaram um pouco tímidos, né, de começar a falar. E aí a gente definiu 3 focos para o projeto, que era divulgar a PAC. Eles sentiam que, se eles divulgassem a PAC, eles poderiam ter melhores resultados. Eles queriam um produto que tivesse uma identidade própria deles, porque eles viam que a competitividade de fazer produtos iguais entre eles não era legal. E eles queriam um projeto que desse retorno financeiro. E aí a gente fez um brainstorming de algumas ideias de projeto a partir desses 3 focos. E o que eles mais gostaram eram projetos que juntassem, basicamente, colocar estampas em alguns produtos. E, para decidir, a gente usou uma matriz de priorização, vendo se era novo dentro da instituição, ou seja, se esse produto já era vendido ou não, se era útil para os nossos objetivos e se era viável. E, assim, a gente escolheu que a gente ia fazer uma sacola. E um outro ponto que eu descobri nesse momento é que, dentro de um projeto, num ambiente prisional, é muito importante que o facilitador ele traga referências, porque eles não tinham muito como pesquisar referências externas, e aí foi meu papel levar revistas ou fazer algumas pesquisas para enriquecer o projeto. Depois a gente fez um brainstorming de soluções, foi legal que eu fiz um painel bem visual, e isso ajudou muito a eles terem mais ideias. Depois a gente fez também uma persona dos 2 públicos-alvo. O interessante da ideia da sacola é que eles viam que ela poderia atingir tanto um público de voluntários, pessoas que trabalham na instituição e que querem carregar essa bandeira, como o público familiar deles, que poderia, por exemplo, levar uma comida. Sempre nas visitas tem um pouco esse momento, né? O familiar leva uma comida, leva um presente, e eles poderiam usar as sacolas para isso também. A gente fez uma oficina de Business Model Canvas, preenchendo, né, formatando o modelo de negócios, e foi muito interessante que eles tiveram uma facilidade grande com o lado direito do Canvas, que é muito mais associado do negócio para fora, e uma dificuldade muito grande de pensar o lado esquerdo, que seria a parte mais do negócio para dentro, a viabilização, e aí eu vi que era importante focar um pouquinho nisso, né, nesse momento do projeto. A gente fez depois uma oficina de criação dirigida, pegando tudo que eles já tinham criado de ideias e tentando refinar. Foi interessante aqui que eu reparei que os recuperandos que participaram do processo inteiro, que desde o começo estavam junto comigo, eles tiveram uma facilidade de criação muito maior do que os outros que foram entrando no meio. Então, essa preparação realmente ajudou eles a serem mais criativos. E eu vi que eles tiveram um pouco de dificuldade de refinar em grupo, assim. Mas, disso, a gente tirou algumas estampas bem interessantes, né? Eles fizeram esses cartazes, eu extraí com uma mesa de luz, escaneei e vetorizei assim, automático mesmo. Tomei cuidado para ser realmente o desenho deles. E coloquei em cima de uma bolsa só para eles imaginarem como seria. E aí a gente chegou a esses resultados. E aí, numa votação democrática, a gente escolheu as que estão com essa barrinha azul, verde embaixo. E escolheu 4 frases também, porque eles sempre tiveram essa ideia de colocar imagens com frases juntas. A gente fez um teste. O objetivo do teste foi, apresentando, né, aquelas 4 imagens, essas 4 bolsas e as 4 frases, eu perguntei para o público externo o que eles achavam, e eles perguntaram para o público interno, e aí a gente chegou a 2 opções, que são aquelas 2, né? E eu também fiz eles escreverem as frases de próprio punho para ser a letra deles também. E foi muito bom, porque o teste ajudou muito na escolha, porque tinha vários embates dentro do grupo. E aí eu fiz também, né, uma configuração de como que esse texto poderia ficar junto com a imagem. Eles que desenharam na mão como seria, e eu só fiz no gráfico mesmo. E aí os escolhidos foram esses 2. A gente teve depois uma oficina de serigrafia, bem focada assim, em como viabilizar. Foi muito legal que eles começaram a se empolgar muito nesse momento. Eles gostaram muito dessa atividade mais prática, menos teórica. E eles começaram a vislumbrar opções, né, de negócios futuros que poderia render esse projeto. A gente fez uma oficina de confecção do protótipo. Aqui eles tiveram muita autonomia, assim, fiquei muito feliz de ver, porque eles mesmo fizeram tudo sozinhos. Eu fiquei lá quase que só assistindo, e eles tiveram uma grande satisfação de ver pronto, assim. Para finalizar, a gente fez uma etiqueta, que era uma ideia antiga que já tinha tido. Eu entreguei um cartaz que tinha todas as ferramentas que a gente utilizou no processo, e a gente tentou, né, eu tentei dividir algumas tarefas para que cada um tivesse responsabilidades para que o negócio continuasse. Mas teve uma grande dificuldade de continuar o projeto,
principalmente porque alguns dos recuperandos mais engajados, eles passaram para o sistema semiaberto. E aí o sistema fechado e semiaberto não podem ter contato, e aí isso acabou desestruturando um pouco o projeto. Mas, de toda forma, esse foi o projeto que eles desenvolveram. Assim, não é a melhor solução de design do mundo, mas é totalmente criado por eles. Eles criaram um modelo de negócio baseado na venda de sacolas, que tem o objetivo de fazer as pessoas refletirem e sensibilizar as pessoas sobre o sistema prisional, porque eles acreditavam que esse era um caminho para melhorar a vida deles. E eu acho que eles conseguiram assim uma solução interessante, né, dentro do que a gente fez no processo. E aí, falando um pouco algumas percepções, eles ficaram muito inseguros no começo do projeto, eles gostaram muito da experiência de trabalho em grupo, e com o projeto eles entenderam muito mais o que o design pode ser, muito além da imagem, né? Muito além desse apelo estético-visual que, de início, as pessoas pensam que o design é. Eles entenderam que o design segue um processo, eles gostaram bastante das ferramentas aplicadas também, e, sem dúvida nenhuma, se eu perguntava assim, o que você mais gostou? O resultado, ver pronto. O que eu gostei foi ver que se concretizou. E o que eu achei mais interessante é que muitos vislumbraram possibilidade de aplicação futura do que eles aprenderam, seja na própria, né, instituição, seja depois que saíssem de lá para empreender. Isso foi bem bacana. Algumas dicas e boas práticas que eu aprendi nesse processo. Primeiro, a gente precisa de planejar com muito espaço para flexibilidade dentro de um sistema prisional. Inúmeras coisas aconteceram, né? Contei aqui da fuga, mas teve um recuperando que participava muito do projeto e depois teve que ir para uma cela solitária, porque aconteceu uma briga lá dentro. Várias coisas surpreenderam nesse processo. Uma outra dica é que a gente tem que ir sem preconcepções nenhuma. Eu, por exemplo, optei por não saber qual foi o delito, né, que cada um cometeu. E, no fim do projeto, acabei descobrindo, alguém comentou comigo, que um dos recuperandos mais participativos, ele tinha cometido um crime de pedofilia. E, para mim, isso foi muito difícil, porque era um dos crimes que eu achei mais difícil de lidar, assim, quando eu soube. E eu acho que, se eu tivesse sabido isso antes, talvez eu não sei se eu conseguiria levar tão numa boa. E, nesse contexto, realmente, a gente precisa, mais do que empatia, a gente precisa de compaixão. Então, leiam aquele texto que já foi indicado aqui outras vezes. Um outro ponto muito importante é que, nesse cenário social, a gente precisa ter muito cuidado para o grupo não ficar dependente da gente, a gente tentar passar o máximo de autonomia possível para eles. Eu, por exemplo, falhei um pouquinho nisso. Acho que eu vi a autonomia deles, mas eu vejo que o projeto não seguiu tanto sem a minha presença. Eles ficaram esperando, né, eu ir para ele continuar. Algumas reflexões eu vou passar bem rápido, assim. A gente costuma falar que o design resolve problemas, mas acho que em todos os contextos, mas no contexto social ainda mais, a gente, no máximo, aponta alguma coisa que minimiza algum problema, né? Esse projeto não vai salvar o mundo, não vai mudar tudo, mas está contribuindo junto com várias outras áreas, vários outros projetos. Eu gosto muito dessa aplicação mais ampla do design. E outro ponto que eu quero chamar a atenção é que o design, eu achei muito interessante desse projeto, que realmente a gente construiu desde a detecção do problema juntos. Apesar de ter que lidar um pouco com essa pressão deles de mas o que a gente vai fazer, qual que vai ser o resultado, eu vi que realmente foi muito mais engajante, muito mais transformador eles participarem do projeto inteiro, né? Eu não sabia o que a gente ia construir, a gente descobriu isso junto, acho que é uma boa dica. Assim, no geral, eu vi que a gente pode usar o design mesmo para criar soluções e que um ponto muito importante, ele estimulou a reflexão nessas pessoas, a criatividade e o trabalho em equipe, mas a gente não pode esquecer que o principal legado, eu acho que eu tive com esse trabalho, foi os aprendizados que eles tiveram no processo, e tentei, né, assim, espero ter deixado um pouco disso, que é sensibilizar eles que eles podem ser agentes que gerem as melhorias que eles querem ver, tanto na PAC como na vida deles. Aí aqui eu coloquei as referências para o meu orientador ficar com orgulho de mim. E é isso. Obrigada, gente.